os 7 maiores ilusionistas do mundo. Senhoras e senhores, Issal Imamura. Boa noite. É uma alegria, uma honra estar aqui hoje para glorificar o nome do Senhor. Esse vídeo que vocês acabaram de ver, por que eu passo esse vídeo? Porque ele me lembra um sentimento. Um sentimento de que eu achava que este era o meu legado. Aquilo que eu ia deixar aqui, que já estava construído. Mas quando conheci um padrão maior, que é o padrão de Deus, eu entendi que Ele tinha um outro legado para mim. E é por isso que estou aqui hoje. Estou aqui hoje porque o ilusionismo que era usado para entretenimento, ou muitas vezes, o que o ilusionismo faz? Ele faz com que as pessoas se distraiam para um lado, para que as pessoas não enxerguem o outro lado onde tem o segredo, onde tem o caminho que permite a mágica acontecer. Vamos dizer que a mágica representa o quê? Transformações. E vamos dizer que o segredo, o truque para a mágica acontecer seja o quê? A jornada, o caminho. E o que é que o mágico faz? Ele distrai as pessoas para não enxergarem aquilo que vai permitir a transformação, para que elas, se distraiam com situações imediatas, talvez prazeres imediatos, em troca de valores eternos. Por isso, eu vou mostrar para vocês qual que é essa jornada, como que eu transmito hoje a jornada, porque não é um espetáculo que eu faço, mas eu uso a mentalidade do ilusionismo, aquilo que eu aprendi durante 30 anos na minha vida, como que eu poderia usar para transmitir os valores e princípios do reino. Como que eu poderia usar para falar de Jesus para as pessoas? Uma das formas é esta. Quem puder esticar a mão, estique os braços assim, por gentileza. Isso. Tá bem? Ótimo. Vamos dizer que queremos chegar nessa situação. Conectados. Polegares para o alto, que significa positividade. E também significa apontando para o nosso Criador o tempo todo. Reconhecendo o nosso Criador. Então, é uma jornada. É um caminho para fazermos isso. Mas estamos assim muitas vezes. Mas, entendemos então que poderíamos ter feito mais alongamento, ao longo de nossas vidas. Mas não importa, o que importa é que nós queremos nos conectar. Então entrelaça os dedos. Isso. Mas, como eu disse, nós queremos ser positivos muitas vezes. Mas nem sempre parece que é possível. Estique os polegares. Por mais que você tente, os polegares estão para baixo. Estica bem os braços e aperte bem os dedos também. Eu entendi que qual que é a jornada do cristão? Qual é o nosso papel? É olhar para o outro irmão que está numa situação que parece impossível e mostrar para ele que, perseverando, viramos este jogo. Foi? Não? Relaxa, estamos todos juntos nessa jornada. Uma salva de palmas para todos. É assim mesmo. Quando a gente olha o outro fazendo, a gente às vezes não entende por que não conseguimos. Mas é isso. Por quê? Porque tem detalhes que ao longo de nossa caminhada nós aprendemos qual que é o caminho para que isso aconteça. No meu caso, eu quero contar uma história muito rápida de como eu enxerguei esse caminho.
Porque como que eu entrei na mágica, pessoal? Eu entrei na mágica porque eu era um garoto tímido que era zombado na escola. E foi na escola que eu aprendi que não somos todos iguais, pelo menos aos olhos das pessoas. Eu, como criança, achava que não importava o cabelo, se era liso, se era encaracolado, se a cor da pele era clara ou era escura. Todas eram crianças. Mas na escola eu vi, quando falaram, japonês, vai para o Japão, você não mora aqui. Eu entendi então que esses meus olhos puxados me fazia diferente dos outros. Eu não sabia sobre a identidade, quem eu era em Cristo. Mas eu coloquei no coração uma mentira de que eu era inferior a qualquer outra pessoa. E por isso que eu me isolei. Quando me isolei, comecei a desenhar. E quando eu desenhei, eu manifestava aquilo que estava no meu coração, no meu físico, mas sozinho. Então meus pais, preocupados com isso, ele não pode viver sozinho, ele tem que se conectar com outras pessoas. Tiveram uma ideia, me deram uma caixa de mágicas, aquela que você compra em lojas de brinquedo. E a mágica, então, mudou a minha perspectiva, porque quando você aprende a fazer mágica, você quer mostrar mágicas para as pessoas. Não a mágica que é feitiçaria, não a mágica que é sobrenatural. Mágica, que assim como essa dança que nós vimos aqui, representa o quê? A arte, o teatro. E a mágica é exatamente isso. No entanto, eu comecei a desenvolver isso e não parei mais. Fui até a hora que eu tinha que ir para a escola, onde eu tinha que decidir o que eu queria. Mas meus pais tinham um plano para mim, eles queriam que eu fosse um juiz de direito. E eu fiz a faculdade dos sonhos deles. E isso foi evoluindo, fiz a faculdade, mas quando eu saí da faculdade, eu queria seguir o meu sonho. Algo no meu coração dizia. Então, eu fui para a mágica, o ilusionismo, os grandes espetáculos. E, sem dinheiro no bolso, comecei a entender um caminho para sustentar aquilo que era o meu sonho. Depois que eu apareci no Fantástico, no programa de televisão, as coisas mudaram. Mesmo eu fazendo uma coisa muito simples, foi a levitação da Glória Maria, mas que chamou a atenção no Brasil. E isso mudou a minha história. E eu quero mostrar aqui, tem um vídeo aí do Tique de Mestre, E depois de 20 anos, desde o comecinho, aconteceu essa situação. Um filme norte-americano quis me homenagear e pediu para que eu fosse o embaixador oficial brasileiro desse filme. É um filme chamado Truque de Mestre. Um filme norte-americano que arrecadou 700 milhões de dólares no mundo inteiro nas bilheterias. E aqui foi o dia que foi a pré-estreia desse filme aqui no Brasil. E eles me convidaram para ser o embaixador. E eles fizeram esse vídeo para homenagear o ilusionista brasileiro. Então foi quando, pela primeira vez no Japão, eu ganhei um prêmio no Japão. Fiquei muito animado. Aqui foi quando nós fizemos o primeiro carro aparecer num teatro brasileiro. E aqui o primeiro caminhão que apareceu num programa de TV brasileiro. Foi o programa do Gugu. E aqui foi o programa em que foi pico de audiência, o helicóptero apareceu. Foi o programa do Ratinho. E aqui, quando a gente começou a ensinar outras pessoas a fazerem o que nós fazíamos. Aqui nós nos tornamos mestres em aparecer automóveis. Eu e minha equipe éramos especialistas. O Goodyear pediu para fazermos a aparição do caminhão em cima dos pneus dela. Aqui outra marca pediu para que nós fizéssemos a aparição do caminhão. E nós começamos a crescer. Aqui foi muito interessante, foi quando duplas sertanejas começaram a nos convidar para fazermos para eles aquilo que nós fazíamos para nós, ou seja, aparecer em grande estilo no espetáculo. E a banda toda, dupla sertaneja, cantores famosos do Brasil, começaram a nos contratar para isso. Fizemos muitas bandas aparecerem. Jô Soares, antes de se aposentar, Jô Soares, o maior apresentador de talk show do Brasil,
nós fizemos a primeira e única aparição de uma Lamborghini na TV brasileira, no programa dele. Está até hoje registrada nos acervos da televisão. E aqui Luan Santana, ele falou, sabe, eu quero sumir no final, eu não quero sair correndo. Então nós fizemos ele sumir no final da apresentação dele e ele não aparecia mais. E um dia em que nós, inclusive, colocamos ilusionismo no Carnaval Brasileiro, em 2003, pela primeira vez na história do Brasil. E aqui foi uma das vezes em que Cláudia Raia apareceu e Beija-Flor foi a campeã. E o ato foi apresentado para 2 presidentes da República do Brasil. E aí os jornais, revistas falavam, quem que é esse cara que trabalha com mágica e ilusionismo aqui no Brasil? E o que a gente entende é que isso era o sucesso. Até então, eu não sentia dor nenhuma, porque tudo era maravilhoso. Porque é interessante a fama, o sucesso, o dinheiro, tudo é interessante. A carreira. Só que eu não tinha tempo para meu pai. 10 anos que eu não via meu pai. Meu pai não tinha morrido. Era eu que não tinha tempo para ele. Família, nem pensar. Porque família atrapalhava o meu plano de carreira. Amigos, só por interesse. Aqueles que ajudariam ou poderiam ajudar a carreira a crescer. Caso contrário, não interessa. Enfim, eu conheci um mundo que parecia um sucesso. Por outro lado, era um sucesso ilusório. Porque, no fundo, eu estava triste. Lá no fundo do meu coração. Um vazio tremendo acontecia. E nenhuma conquista nova conseguia preencher. Não adiantava fazer aparecer mais um caminhão, mais um carro, mais um avião. Não, mais um espetáculo novo, mais um programa de televisão diferente. Não, o coração continuava vazio. Até que então, foi numa missão que um pastor me convidou para ir numa missão no Nordeste. E lá, que eu já tinha desmontado toda a minha estrutura, eu fiz uma apresentação especial com voluntários da igreja. Depois do espetáculo, eu recebi as pessoas para fotos. Só que nesse último dia, em que seria talvez meu último show da minha vida, foi trazida uma mulher que chorava muito. A praça pública toda parou para ver o que aconteceu com a mulher. E a mulher disse para mim, Issal, obrigada. Por quê? Porque hoje eu ia fazer uma bobagem. Ela ia tirar a própria vida. Mas, quando eu ia para casa, eu parei para ver o que a multidão estava assistindo. E era o teu show. E eu fiquei até o final e algo mudou na minha cabeça. Algo mudou a ponto de eu entender que na vida tudo transforma, graças às suas palavras que você disse e à mágica que você mostrou. E hoje eu tenho convicção que eu não vou tirar a minha vida no melhor momento que eu posso viver. Se eu vivi até hoje momentos tristes, agora as coisas podem mudar. E o que aconteceu? Ela agradeceu, me abraçou e choramos por 5 minutos. Nesse dia, eu tive uma resposta de Deus, porque eu estava nesse momento recém-convertido, e eu perguntava para Deus, Deus, por que o Senhor permitiu que durante 20 anos da minha vida, eu desbravasse o mundo artístico como ilusionista, onde nem artista eu era, mas eu desenvolvi essa carreira, para chegar no final, eu senti um vazio terrível, algo que não me deixava em paz. O que aconteceu, Deus? E o Senhor não fala comigo? E Ele nunca falou. Mas naquele dia que eu abracei aquela mulher que chorava, me agradecendo, eu ouvi no coração. Você não perdeu 20 anos da sua vida, mas você foi treinado por 20 anos. E eu te acompanhando cada momento, para você fazer a maior de todas as mágicas da tua vida. Levar vida onde só tinha morte. Levar esperança e fé onde todos já tinham desistido.
Então, eu criei essa mágica para mostrar o que Jesus fez na minha vida. A corda da vida. A corda da vida representa um pedaço da nossa existência, um pedaço daqui da terra. Começo, meio e o triste fim, é o que diziam para mim. Eu não conhecia nada sobre a eternidade, mas diziam que eu ia nascer, no meio do caminho eu ia ganhar dinheiro, ter fama, e que eu aproveitasse o meio dela, enquanto eu pudesse trabalhar, porque no final dela eu não levaria nada desse mundo. Pelo contrário, eu ia morrer provavelmente solitário, sem as pessoas que eu amo do meu lado, e sem nada. É um triste fim. E eu vivia intensamente o meio dela, junto com outras celebridades que viviam desse mesmo jeito, pois elas não conheciam nada de eternidade também. Até que um dia surgiu um nó na minha vida, um nó que representa algo ruim, que abala qualquer pessoa. E quando surgiu esse nó, eu não conhecia Cristo, mas eu tinha ouvido uma voz: isso há um novo caminho para você seguir. Mas eu era orgulhoso e disse: não preciso de um novo caminho, mas eu preciso de usar a minha inteligência, o talento que eu tenho de sobra e recursos que não me faltam. A tesoura representa tudo isso. No entanto, a tesoura não resolveu nada disso. O nó permaneceu firme lá. E somente depois de longo tempo, quando esvaziei as mãos do orgulho que eu tinha, eu pude desatar cada pedaço desse nó. Quando desatei, a minha vida estava em pedaços. Um pedaço maior, que me lembrou quantas vezes eu me achei maior que os outros. Porque quando dá tudo certo na tua vida, você se acha o mais abençoado, o melhor, o mais inteligente. Mas quando tudo aquilo que eu conquistei na minha vida perdeu sentido e deixou meu coração vazio, eu me senti o mais miserável, como esse pedacinho menor de corda. O mais miserável de todos. Mas então aquela voz com muito amor não desistiu de mim e disse: nem maior nem menor, somos todos iguais aos olhos do Pai. Mas isso eu já tinha na minha cabeça, somos todos iguais. Mas eu entendi que muito diferente de colocar na cabeça alguma coisa é colocar no coração. E quando eu coloquei no coração, eu entendi que eu queria viver uma vida diferente. Mas para isso, eu tinha que renascer. Para renascer não podia continuar em pedaços. Então, tomei uma decisão. Descobri que a voz era de Jesus Cristo. E minha vida começou toda outra vez. Uma coisa eu não entendia, mas agora estou com Jesus. Por que então um novo nó surgia? Mas então, mais uma vez no coração veio: passaremos por aflições. Nós fazem parte de nossas vidas, mas por isso estamos aqui como estamos hoje, juntinhos, em comunhão, para que criemos um solo fértil, onde as sementes que Deus plantou em nossos corações germinem e frutifiquem, para termos mais sabedoria, não só da terra, mas do alto, para lidarmos com mais facilidade com o nó que surge na minha, na sua e na vida do próximo. Este é o ciclo da vida. O símbolo da aliança, a aliança eterna que temos. E podemos viver com aliança ou tomar uma decisão diferente, pois Deus nos deu o poder da decisão. Vivermos em aliança com Ele, ou viver como eu vivi nos meus primeiros 40 anos da minha vida, usando apenas o meu entendimento, a minha força e minha própria vontade, para viver uma vida com começo, meio e um triste fim. Sabe qual a grande mágica dessa corda? É que o final dela somos nós quem decidimos.
Queridos, e já que estamos falando de dores, falamos também de transformação, pois esta que é a nossa fé. Que podemos passar por dores, mas essas dores desaparecerão. E essa é a fé. E das dores, vamos para o propósito. Qual o nosso papel neste mundo? Este foi um dos atos que eu apresentei naquela missão que aquela jovem viu. Eu quero compartilhar com vocês. Um ato que fala de algo que eu vi na infância. Borboletas coloridas, 2 borboletas que voavam sempre juntas. E tudo aquilo foi Deus que criou. Mas para mim parecia algo mágico. Eu entendi então que compartilhar aquilo que Deus criou é algo mágico. Só que muitas vezes eu compartilhava e ninguém me ouvia. Mas eu prometi para mim mesmo que quando eu crescesse, eu ia criar algo, uma forma de compartilhar aquilo que estava no meu coração. Eu compartilho com todos vocês hoje aqui. Aquilo que fez a diferença para mim quando eu tinha 8 anos de idade. Borboleta. Símbolo do poder e da transformação de um sonho. Um dia, uma lagarta rastejante, presa ao sol. E no outro, pela mão de Deus, se transforma numa bela borboleta colorida, que atinge os pontos mais altos do céu, enxergando o mundo de uma nova perspectiva, lá do alto. Não foi por mérito próprio, não foi por força própria, mas foi pela mão de Deus. Mas mentiras são colocadas em nossos corações e não acreditamos nisso. Queremos fazer as coisas pela nossa própria força. E quando não dá certo, nós não acreditamos mais em nada. Começamos a rasgar em pedaços aquilo que um dia parecia ser o nosso sonho. Mas hoje eu encorajo cada um de nós que está aqui hoje a juntar cada pedaço deste sonho rasgado. Não importa se é seu ou da pessoa que está do seu lado, mas que você junte cada pedaço e mostre a todos que nunca é tarde para uma história de vida ser restaurada. E se cada mágica tem o seu segredo, o seu caminho, a palavra nos ensina que não deveremos caminhar sozinhos, mas sempre em companhia, através de uma forte aliança. Uma aliança que me lembra muito aquela cena, daquelas 2 borboletas que voam sempre juntas, que eu vi quando criança. E se 2 borboletas me ensinaram aquilo que Deus faz, imagina então, milhões, bilhões de alianças ocorrendo ao mesmo tempo entre todos os povos do mundo.
Não é o Brasil que faz cada um de nós, mas cada um de nós, dentro do propósito, é que construímos o Brasil e que fazemos então a vontade de Deus. Queridas e queridos, muito obrigado por esse momento tão importante de eu compartilhar com vocês aquilo que está no meu coração. Aleluia! Quantas borboletas nós temos aqui nessa noite!